Então, na sequência, Moi, a gente vai então falar sobre pêndulo cônico. É, professor? É, pra gente fazer as próximas, né? Vamos nós então, beleza? Vamos falar então, pessoal, do pêndulo cônico, tá? Tem aqui na teoria, não tem, professor? Tem. A teoria de pêndulo cônico, ela começa aqui na página 105, ó, e continua na página 106. O foco, né, da explicação aparece aqui na página 106 mesmo. Eu vou explicar aqui na lousa, a gente vai conversar e tal, né? Você já sabe que está escrito na teoria da apostila, você nem se preocupa muito. Professor, como é que é esse tal de pêndulo cônico? Ora, turma, o pêndulo cônico, né, é um pêndulo simples, digamos, né? Só que o movimento dele, ó, é um MCU no plano horizontal, ó. Quando ele gira, né, professor, fica parecendo assim um cone, a rotação dele, né, olha, legal. Então, professor, tem a ver com aquilo ali, né? Tem, porque vai ser MCU no plano horizontal. Deixa eu desenhar aqui o cone para vocês verem, olha. Tá, professor, desenha aí. Pronto, vou desenhar bem aqui o pêndulo cônico. Beleza? Então veja só, né? Veja só aqui o que acontece, olha. Aí, ó. Pêndulozinho cônico girando, né? Descrevendo aquela trajetória, né? Um MCU no plano horizontal, tá? Ó. Então aqui tem o ponto de suspensão, ele está suspenso aqui, né, professor? Ao teto, digamos, né? E aí, joia. Pessoal, tu acredita que o pêndulo cônico, eu não sei, né? O nome dele assusta, meio que intimida, né? Professor, pêndulo cônico, dá um medo. Mas tu acredita que o pêndulo cônico, ele é mais simples do que o pêndulo simples? Mais simples? Como assim? É sério. Eles trocaram o nome. O pêndulo simples era para ser esse, porque esse é bem mais simples do que o outro. Como chamaram o outro de pêndulo simples, então esse daqui vamos ter que chamar de pêndulo simplérrimo. Ele é mais simples do que o pêndulo simples. Professor, por que é que o senhor disse que esse aqui é mais simples do que o pêndulo simples? Eu vou te mostrar já já. Dá só um minutinho que tu vai já entender por que ele é mais simples do que o pêndulo simples. Ó, veja aqui como é que fica a colocação de forças, né? Olha, turminha, aqui você tem a tração e o peso, né? Forças que estão agindo, Renato Brito, no pêndulo cônico. Bom, temos a tração, beleza. Temos o peso, isso. Tem mais alguma força agindo aqui, Mois? Professor, a tração, o peso e a força centrípeta. Não, pelo amor de Deus, diga isso não, né? Só tem a tração e o peso, só tem a tração e o peso. Que beleza, né, professor? E aí vamos pensar juntos. Se isso daqui, professor, vai ser um MCU no plano horizontal, Renato Brito já me falou que o diagrama de forças padrão para essa classe de movimentos é sempre uma para cima, uma para baixo, uma para dentro e uma para fora. E o Renato falou que a força que a gente decompõe são essas forças clandestinas aqui, pirata. As forças que estão fora, né, daquele padrão. Então, professor, pensando aqui, ó, uma para cima, uma para baixo, uma para dentro e uma para fora. Quem é a força que está fora do esquema e por isso você vai ter que decompor? A tração, professor. Quer dizer que eu tenho que me tocar disso. É um MCU no plano horizontal, tem que ser uma para cima, uma para baixo, uma para dentro e uma para fora. A tração está fora desse esquema, professor. Então você vai decompor a tração. O ângulo que você chama de alfa é o ângulo que o fio faz com a vertical, né? A gente já está acostumado, né, professor, a fazer... a gente sempre chama esse, né? Então você vai decompor a tração. A tração aqui vai ter duas componentes. TY e TX, né? Professor, professor, eu nunca sabia qual era a força que tinha que decompor. Pois é, e isso é vital, né? Pra minha vida, né? E isso, pra sua vida, né? Então temos agora TY, TX e o peso. Então agora eu já posso esquecer a tração? Tu já decompôs? Né? Ou seja, se você olhar, você tem TY, TX, ó, e o peso. Exatamente o que você precisava. Uma para cima, uma para baixo e uma para dentro. Né? Obrigado a ter uma para fora, né? Professor, uma para cima, uma para baixo e uma para dentro. Não precisa ter uma para fora mesmo, né? Por isso que agora já está tudo certinho. Agora já está tudo certinho. Moi, quando o pêndulo cônico vai girando, né? Diz aí, professor. Quando o pêndulo cônico vai girando, então fica assim, ó. Fica assim, ó. A tração e o peso, ó, girando no MCU. Professor? Girando no MCU. Então, o que eu quero que você perceba? Durante a rotação do pêndulo cônico, a tração, ó, tem um módulo constante. A velocidade escalar é constante, ó. Esse ângulo alfa, professor, permanece constante, não é um cone?
É verdade, é o ângulo de abertura do cônio. Todo mundo vai ter o módulo constante. A tração tem o módulo constante, a velocidade escalar é constante, esse ângulo alfa é constante. Tu se lembra como é que era no pêndulo simples? No pêndulo simples, quando ele estava oscilando, professor, era uma putaria, uma maior esculhambação. Eu me lembro, como é que era aquela equaçãozinha do pêndulo simples? Era T menos P cosseno ou P seno? Sempre me esqueço. T menos P cosseno, né, igual a mv2 sobre R, né? Aí quando o pêndulo simples estava oscilando, tu se lembra que o alfa variava, né? Ixi, o alfa varia. A velocidade também. A velocidade varia, o alfa varia e, consequentemente, no pêndulo simples, a tração era o que, meu povo? Variável. E no pêndulo cônico, todo mundo tem um módulo constante. A tração tem um módulo constante. Velocidade escalar é constante. O alfa é constante. E aí? Nada pode ser mais fácil do que o pêndulo cônico. É muito mais simples do que o pêndulo simples. Professor, então como é que eu vou equacionar aqui? Olha como é fácil. Começando aqui pela vertical. Professor, na vertical, você já me disse. MCU no plano horizontal, a soma das para cima igual a soma das para baixo. Como nos velhos tempos. Vou escrever aqui, ó. Vai, professor. Conta tudo para sua mãe, Kiko. Pronto, olha. Na vertical, a soma das para cima igual a soma das para baixo. Ou seja, o TY, professor, vai ter o mesmo valor do peso. Ó. Pronto, já vou escrever aqui, ó. TY vai ter que empatar com o peso. Ei, Moi, mas eu tava pensando, esse TY aqui, ó, é T cosseno ou é T seno, hein? Tá colado ou sem a cola? Tá colado, professor, é T cosseno. Pois é. Então, Renatinho, como é que fica, hein? Pronto, vou escrever aqui, ó. T cosseno é igual a MG, ó. Eita, pílula. T cosseno vai ter que empatar com o peso, claro. Equilíbrio na vertical. Ele falou, né, Renato, que na vertical não tem aceleração nessa classe de movimentos. Ei, Renato, vem cá, cara, e da direção radial, hein? Pois é. Na direção radial, na direção centrípeta, já sei, né? Força resultante na direção centrípeta é sempre o que, professor? As pra dentro menos as pra fora, né? As pra dentro menos as pra fora. É o novo. Pois é, mano. Isso aqui vai ser a mácia vezes a aceleração centrípeta. Ei, professor, então vai ficar Tx menos ninguém. As pra dentro menos as pra fora. Então vai ficar, ó, Tx menos ninguém vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Ei, mas eu tava pensando, esse Tx aqui é T cosseno ou é T seno? T seno, professor, é T seno. Ah, tá. Então vai ficar T seno é a massa vezes... Aí tu sabe, né? Tu pode dizer que é V ao quadrado vezes R, né? Ou então, se tu quiser, né? Tu pode usar aquela outra, que é ômega ao quadrado vezes o raio. Pronto. Acredita, pessoal, que no fundo, ó, só são essas duas equações aqui, ó. Que nada mais é do que o quê? A soma das pra cima igual a soma das pra baixo. Ah, tá. As pra dentro menos as pra fora é a massa vezes a aceleração centrípeta. Pronto. Para não dizer que só são essas duas... Ah, tá vendo, mulher? Eu sabia. Não. Para não dizer que só são essas duas, você tem direito, ó, a brincar, a se divertir com esse triângulo retângulo aqui, ó, professor. Eu não faço questão. Lá em Brejo Santo a gente tem coisa melhor para fazer, professor. Não, deixa eu te mostrar. Esse triângulo retângulo aqui, ó, vai servir para você tirar o seno, o cosseno e a tangente, olha. Porque ele pode te dar, por exemplo, a altura do cônio. Ah, tá. Ou então L é o comprimento do fio, ó. Ou então o raio, professor, desse MCU. Pronto. E aí eu posso tirar o seno ou o cosseno ou a tangente dele para substituir aí nessas relações, né? Legal, né, Renato? Olha, se alguém perguntasse para você, olha, quanto é que é o período desse movimento aí, professor? Quanto é que é o período desse movimento? Moçada, esse movimento descrito pelo pêndulo cônico, você diria que ele está oscilando? Professor, qual é o período da oscilação, né? Entendi. Mas você diria que ele está oscilando? Não, porque nem todo movimento que é periódico, né, é oscilatório, né? Oscilar significa que é o seguinte, para o movimento ser oscilatório, o corpo tem que ir até o outro lado, aí ele tem que parar e inverter o sentido do movimento. Aí ele vai até o outro lado, para,
e inverte o sentido do movimento. Vai, para e inverte o sentido. Para ser oscilatório, ele tem que parar e voltar, parar e voltar, parar e voltar. E aqui? Aqui não. Aqui ele não inverte o sentido, não. Aqui é sempre, vamos supor, sempre no sentido horário. Horário, horário, horário. E não para voltar, não. Para não. Então não é um movimento oscilatório. Mas é um movimento periódico. Portanto, ele tem período, tem frequência, né? O período aqui, no caso, seria o quê, professor? Ora, quanto tempo ele demora para dar uma volta completa? E aí, como é que se calcula esse período? Já sei. 2π raiz de L sobre G. Meu primo falou que tem uma fórmula do período, né, prof? 2π raiz de L sobre G. Menino, isso aqui é outra coisa, né, pessoal? Isso aqui é o período de oscilação de um pêndulo simples. Quando ele está fazendo é a oscilação, ó. Não tem nada a ver com pêndulo cônico. Não, não. Professor, como é que a gente acharia esse período? Pois é, a gente poderia, né? Ver isso daí, né? Olha, quanto tempo ele demora, né, professor? Olha, turma, eu não vou te mostrar como é que acha esse período, embora esteja feito na teoria da apostila a demonstração. É fácil, professor? Sabe por que é fácil? Porque é o seguinte, ó. Se você conseguir achar o ômega, a velocidade angular, você facilmente consegue relacionar com o período. Porque o período vai ser 2π sobre ômega. Quem sabe o ômega consegue descobrir o período. E não é difícil saber o ômega, porque ele aparece bem aqui nessa equação. Tá, né? Na teoria da apostila eu demonstro para você. Vou poupar esse nosso tempo. Mas na teoria da apostila está demonstrado o quê, professor? Que o período do MCU descrito pelo pêndulo cônico é o que, professor? É o que? É super legal a relaçãozinha. Diz que esse período é 2π raiz quadrada de quem, professor? Raiz quadrada de H sobre G. E o H é a altura do cônio. 2π raiz quadrada de H sobre G. Muito legal isso daí, né, professor? A gente vai já fazer a próxima questão e na próxima questão a gente vai ter que calcular o período. Para você ter ideia de como é que é a demonstração, eu vou resolver a questão sem usar a fórmula. A gente vai achar o período sem usar a fórmula, aí você vai ver, né? Mas se você quiser ver a demonstração, tá aí na apostila, na teoria lá eu demonstro, né? A formulazinha do período. Se a expressão do período, olha, só depende da altura do cônio, olha como é interessante, professor. Ela só depende da altura do cone e da gravidade. O que significa, então? Significa que se você tiver vários pêndulos cônicos, né? Todos com a mesma altura desse cone, todos vão ter o mesmo período. Se tiver a mesma altura, vão ter o mesmo período. Olha como isso poderia ser interessante, ó. Olha como isso poderia ser interessante. Por exemplo, olha, eu poderia ter um pêndulo cônico, né? Com uma bolinha do pêndulo girando, ó, num raio pequeno. Poderia ter um pêndulo cônico, ó, com uma bolinha girando, ó, num raio maior aqui, ó. Eu poderia ter um terceiro pêndulo cônico, ó, girando maior ainda, numa trajetória maior ainda, mas veja só. Tô entendendo. Todos estão girando com a mesma altura, ó. Renato Brito, cara, cadê a altura? A altura é a mesma. Claro que o comprimento L de um é diferente do outro, né? Olha aqui o tamanho desse fio, olha o tamanho do outro, olha o tamanho do outro. Os L's são diferentes, né? Os alfas são diferentes. Mas o que importa? O que importa é que eles têm a mesma altura. Renato Brito, cara, se eles têm a mesma altura, se eu chamasse essa bolinha de A, essa de B, essa de C, na teoria da apostila, o senhor também falou isso daqui? Eu falo. Na teoria da apostila eu também faço esse comentário. Se os pêndulos cônicos giram com a mesma altura, então naturalmente que eles vão ter o mesmo período. Eles vão ter o mesmo período. Eles vão ter a mesma velocidade angular, né? Porque a velocidade angular, ômega, é 2π sobre t, né? Então eles vão ter o mesmo ômega? Vão ter o mesmo ômega, vão ter a mesma frequência. Que legal! Eu vou ver isso aqui na teoria da apostila. O senhor falou que tem lá, né, professor? Pêndulos cônicos que estão girando num cone da mesma altura, e aí eles têm o mesmo ômega, o mesmo período, a mesma frequência, vão girando junto. Que massa! Legal. Então depois você vai ver isso aí na teoria da apostila, né? Bom, vamos fazer o seguinte, professor, vamos usar isso daqui na prática, bora usar essa ideia do pêndulo cônico na próxima questão.
Na sequência aí, professor, né? Olha, Então, Moi, vamos para a questão 16, beleza? Na página 115, ó. A questão 16, Renatinho, é uma aplicação, então, dessa ideia aqui do pêndulo cônico. Perfeitamente, ó. Mas vamos lá, professor, vamos embora.